Capítulo 10 Os ídolos da doença. Subtítulo 4 O fim da doença. 1. Toda mágica é uma tentativa de reconciliar o irreconciliável. Toda religião é o reconhecimento de que o irreconhecível não pode ser reconciliado. A doença e a perfeição são irreconciliáveis. Se Deus te criou perfeito, tu és perfeito. Se acreditas que podes estar doente, colocaste outros deuses diante dele. Deus não está em guerra contra o Deus da doença que tu fizeste, mas tu estás. Ele é o símbolo da decisão contra Deus, e tens medo dele porque ele não pode ser reconciliado com a vontade de Deus. Se o atacas, tu farás com que ele seja real para ti. Mas, se te recusares a adorá-lo, qualquer que seja a forma na qual ele possa te aparecer e qualquer que seja o lugar onde pensas que o vês, ele desaparecerá no nada do qual foi feito. 2. A realidade só pode despertar em uma mente desanuviada. Ela está sempre lá para ser aceita, mas a sua aceitação depende da tua disponibilidade para tê-la. Conhecer a realidade necessariamente envolve a disposição de julgar a irrealidade pelo que ela é. Não ver o nada é meramente julgá-lo de forma correta, e devido à tua capacidade de avaliá-lo verdadeiramente, deixar que ele se vá. O conhecimento não pode despertar em uma mente cheia de ilusões, porque a verdade e as ilusões são irreconciliáveis. A verdade é íntegra e não pode ser conhecida só por uma parte da mente. 3. A afiliação não pode ser percebida como parcialmente doente, pois percebê-la desse modo é não percebê-la de forma alguma. Se a filiação é una em todos os aspectos. A unicidade não pode ser dividida. Se percebes outros deuses, a tua mente está dividida e não serás capaz de limitar a divisão, porque ela é o sinal de que removeste parte da tua mente da vontade de Deus. Isso significa que ela está fora de controle. Estar fora de controle é estar fora da razão, e nesse caso, a mente de fato vem a ser irracional. Ao definir a mente de modo errado, tu a percebes como se ela funcionasse de modo errado. 4. As leis de Deus manterão a tua mente em paz, porque a paz é a sua vontade e as suas leis estão estabelecidas para mantê-la. As leis de Deus são as leis da liberdade, mas as tuas são as leis do cativeiro. Como a liberdade e o cativeiro são irreconciliáveis, suas leis não podem ser compreendidas conjuntamente. As leis de Deus só funcionam para o teu bem, e não existem outras leis além das suas. Tudo o mais é meramente sem lei e, portanto, caótico. Mesmo assim, Deus protegeu tudo aquilo que ele criou com as suas leis. Tudo o que não é regido por elas não existe. As leis do caos é uma expressão que nada significa. A criação é perfeitamente regulada por leis, e o caótico é sem significado porque é sem Deus. Tu deste a tua paz aos deuses que fizeste, mas eles não existem para tirá-la de ti,
e não podes dá-la a eles. 5. Não és livre para desistir da liberdade, mas apenas para negá-la. Não podes fazer o que não foi intenção de Deus, porque o que não foi intenção de Deus não acontece. Os teus deuses não trazem o caos. Tu os dotas com o caos e o aceitas da parte deles. Tudo isso nunca foi. Nada, a não ser as leis de Deus, jamais foi. E nada, a não ser a sua vontade, jamais será. Foste criado através das suas leis e pela sua vontade, e a maneira como foste criado te estabeleceu como um Criador. O que fizeste é tão indigno de ti que dificilmente o quererias, se estivesses disposto a vê-lo como é. Não verias absolutamente nada, e a tua visão iria automaticamente olhar além disso. Eu vou voltar aqui um trecho. Foste criado através das suas leis e pela sua vontade, e a maneira como foste criado te estabeleceu como um Criador. O que fizeste é tão indigno de ti que dificilmente o quererias, se estivesses disposto a vê-lo como é. Não verias absolutamente nada, e a tua visão iria automaticamente olhar além disso para o que está em ti e em tudo em torno de ti. A realidade não pode invadir os obstáculos que interpuseste, mas irá envolver-te completamente quando tu o abandonares. 6. Quando tiveres experimentado a proteção de Deus, fazer ídolos virá a ser inconcebível. Não existem imagens estranhas na mente de Deus. E o que não está na sua mente não pode estar na tua, porque a tua mente e a sua são uma só, e essa pertence a Ele. É tua porque pertence a Ele, uma vez que, para Deus, possuir é compartilhar. E se é assim para Ele, é assim para ti. As suas definições são as suas leis, pois, através delas, Ele estabeleceu o universo tal como é. Nenhum Deus falso que tentes interpor entre tu e a tua realidade afeta em nada a verdade. A paz é tua porque Deus te criou, e Ele não criou nenhuma outra coisa. 7. O milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É um ato de fé, porque é o reconhecimento de que o irmão é capaz de fazê-lo, de que seu irmão é capaz de fazê-lo. É um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão, um chamado que é reforçado pela união, pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus. Ele a reforça em um irmão doente, enfraquecendo a sua crença na doença, que ele não compartilha. O poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. 8. Em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são obscurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha, de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Se apenas vires a pequena centelha, aprenderás sobre a luz maior, pois lá estão os raios que não são vistos. Perceber a centelha curará, mas conhecer a luz criará. No entanto, ao retornar à pequena luz,
tem que ser reconhecida em primeiro lugar, pois a separação foi uma descida da magnitude à pequenez. Mas a centelha é, ainda assim, tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Deposita nela toda a tua fé, e o próprio Deus te responderá.